Sejam bem-vindos, meus amados irmãos em Cristo, alunos da Escola Bíblica Dominical e estudantes da Bíblia em geral. Meu convite é que você nos acompanhe por alguns minutos em mais uma meditação, mais um estudo pequeno na Palavra de Deus. Nos últimos episódios, nas últimas gravações, nos últimos vídeos, nós temos falado sobre os profetas, sim, porque é o tema do nosso terceiro trimestre de 2021. Hoje chegamos na lição número 6. Vamos falar sobre o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Focando então de forma geral o período da monarquia de Israel, temos visto o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções, os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Israel, Reino do Norte especialmente, mas também abordaremos na sequência das nossas meditações alguns reis do sul, ou seja, Judá. Para hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, que diz: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça. Aleluia! Antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Está escrito em 2 Reis, capítulo 2, e o versículo 9. A principal lição que aprendemos com o relacionamento entre o Elias, aquele que será sucedido, e o Eliseu, que será o sucessor dele, é o seguinte: essa história nos inspira, portanto, a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas ou imitadas também. Você e eu sabemos que há uma certa crise hoje de liderança ou ainda de referenciais aos quais se pode imitar, seguir de perto. Vivemos realmente esta crise. São poucas as pessoas que nos servem de base, de fundamentação ou de referência, como temos dito. Mas aqui você tem na Bíblia Sagrada esta orientação. E é bom lembrar que Paulo também disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Mas voltemos então ao caso do Elias e o Eliseu. Lá, então, no capítulo 2 de 2 Reis, lemos no primeiro versículo: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. A base, então, deste dia magnífico na vida destes dois homens de Deus, começou esta jornada desse dia, provavelmente bem cedinho, em Gilgal. E o verso 2 diz: Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim, então, foram até Betel. Essa distância, provavelmente uns 25 quilômetros, foram para lá. Verso 3 aqui do nosso texto. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? Ele disse: Também eu o sei, calai-vos. Elias disse a Eliseu: Fica-te aqui. O aqui agora é Betel, tá? Porque o Senhor me enviou a Jericó, descendo lá para a direção do Jordão. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim vieram a Jericó. Vieram, quer dizer, o narrador estava partindo de Jericó, estava morando por ali, ou então narrando a história a partir de Jericó. Portanto, ele diz: vieram até aqui, né? Jericó. Pensa nisso, tá? Pequenos detalhes da palavra de Deus quando a gente estuda com atenção. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram as mesmas coisas. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça, ou seja, vai arrebatá-lo, você sabe disso? E disse ele: Também eu sei, ou seja, não estou ignorante da questão, eu também sou profeta, Deus também falou comigo e me revelou, sim, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, ó Eliseu, porque o Senhor me enviou para o Jordão. Mas ele disse, o Eliseu pela terceira vez diz: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos profetas, o acompanhando um tanto de longe, pararam de frente lá do Jordão, próximo das águas do Jordão. E então o verso 8 nos diz: Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se abriram ou dividiram para duas bandas. E passaram ambos em seco, ambos, Elias e Eliseu. Sucedeu que,
havendo eles passado do oeste para o leste do Jordão, lá do leste, margem leste, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Atenção, é do teu espírito, não do espírito de Deus. Você não tem como dobrar o espírito de Deus. Ele estava pedindo uma porção maior ou dobrada do que havia na vida de Elias. É isso que ele está pedindo. E disse, no caso, o Elias: coisa dura ou difícil me pediste. Se, porém, me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará contigo isso, tá? E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E atenção, não foi num carro de fogo que ele subiu. O texto não diz isso, diz que ele subiu num redemoinho. O carro de fogo e os puxado por cavalos de fogo, apenas os separou um do outro, e ele subiu no redemoinho. E o que vendo Elias, aliás, Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe havia caído, voltando-se e parou à borda do Jordão. Tomou a capa de Elias, que caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas novamente, e ele passou de uma para a outra banda. Ele estava do lado leste, agora voltou para o lado oeste. Verso 15 agora. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas, vendo Eliseu, que realizou o milagre, que estavam lá de frente do Jordão, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele. Prostraram aqui no sentido reverente, não de adoração, de saudação reverente para com o Eliseu, que agora está confirmado, identificado, porque ele traz a capa que caiu do Elias, e ele tem também perceptivelmente a presença da unção de Deus na sua vida, a mesma unção que estava sobre a vida do Elias. É bom lembrar que o Espírito de Deus no Antigo Testamento agia esporadicamente e temporariamente sobre vidas, sobre pessoas, sobre indivíduos. Não era como no Novo Testamento, que a promessa é para todos os que creem. Não. Lá naquele tempo, Deus tinha plenos propósitos. Já fora designado o Eliseu, lá em 19:16 do 1º Reis, como substituto de Elias. E agora ele está confirmado com esse ato simbólico, vamos dizer assim, da capa de Elias que caiu. Lembra-se que ele rasgou a sua própria capa e tomou a capa de Elias sobre si, trazendo ou no braço ou sobre o seu ombro. Foi esse o fator, aliás, de identificação, porque quando os filhos dos profetas, esses 50 moços que estavam ali próximo do Jordão, viram que Eliseu agora realizou o milagre da passagem, da abertura do Rio Jordão também, voltando para o lado oeste, as águas se abriram então, eles perceberam que havia unção agora na vida do Eliseu e que o Eliseu estava realmente colocado então na condição de sucessor de Elias. Mas voltando à questão antes do arrebatamento, quando o Elias disse a ele: pede-me o que queres, a resposta dele foi: peço-te que eu receba a porção dobrada do teu espírito e seja teu sucessor, como diz a versão NAA da Bíblia Sagrada. Agora, pensa comigo, quando alguém se dispõe a nos atender em qualquer coisa que desejamos, isso realmente é o máximo, é ou não é? Com certeza é. Casos que uma autoridade ou alguém com poder, uma pessoa poderosa, se coloca com toda a sua capacidade diante de alguém e diz: pode pedir o que você quiser. Aleluia, aleluia. Já vi cenas de crianças que vão com os pais num restaurante chique, então é dado o cardápio e o pai diz para o filho: pode pedir o que você quiser. O pai banca. Então, guardadas as devidas proporções, o pai Elias, pai espiritual, guia espiritual, está disponibilizando ao Eliseu: pede-me o que queres. O que você quer?
que você quer? Temos alguns casos específicos realmente na Bíblia Sagrada, não só este, mas, por exemplo, quando Deus se dispôs ou se colocou à disposição do próprio Salomão, em 1 Reis capítulo 3, versículo 5, quando ele estava lá em Gibeon, orando ou adorando a Deus em sonho naquela noite, Deus apareceu para ele e disse: pede-me, literalmente as mesmas palavras, peça o que você quiser e te darei. E aí no Novo Testamento nós vamos encontrar o Senhor Jesus lá em Jericó. Há um episódio então marcante nesse tempo, nesse momento, neste episódio da vida de Jesus, quando diante do cego de Jericó que fora trazido a ele, Jesus diz a mesma coisa. Jesus parou, mandou que lhe trouxesse o cego e chegando ele perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Quem é que está dizendo isso? É Jesus, o dono do céu, da terra, o Senhor de tudo. Aleluia! Porque muitos de nós não temos condições mesmo que tivéssemos boa vontade para ajudar alguém, ou nos dispor a ajudar ou dar alguma coisa, não temos condições para isso. Mas Deus tem todo o poder. E então, voltando a cada um desses casos, o que é que o Eliseu pediu? Apenas uma porção dobrada. O que o Salomão pediu? Sabedoria. E o que o cego pediu? O cego apenas disse para Jesus: que eu torne a ver. É tudo que eu quero para o momento, que as demais coisas eu vou correr atrás. Aleluia. Porque há até hoje pessoas que realmente se entregam à miséria, da cegueira ou outras doenças e não fazem absolutamente nada, não têm o menor interesse de sair daquela condição que muitas vezes se torna cômoda, mas aquele homem realmente demonstrou esta fidelidade. E agora, eu e você, se Deus se colocasse diante de cada um de nós agora, pessoalmente, em sua frente, minha frente, e dissesse, fizesse a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? E é provável que ele esteja direta ou indiretamente fazendo isso com você agora. O que é que você vai responder? Voltando ao Eliseu, ele pediu porção dobrada. Queria ser o sucessor de Elias. E essa porção dobrada tem sido motivo de discussão. A boa parte dos comentadores bíblicos entendem que o que ele está pedindo é: eu quero ser um profeta, eu quero ser um ministro, eu quero ser um servo que tenha o dobro do poder, ou seja, conseguir realizar mais do que tu tens feito no reino de Deus. E está provado que os milagres realmente que aconteceram no ministério de Eliseu são em dobro em relação aos ministérios operados por Deus na vida do Elias. O fato é que esta porção dobrada está muito mais relacionada às questões da herança do primogênito. Conforme lemos em Deuteronômios capítulo 21, 17. Lá está escrito assim: deve reconhecer, no caso o pai deve reconhecer por primogênito o filho da mulher, mesmo que a esposa não fosse a amada, porque havia essa possibilidade da bigamia por lá, dando-lhe dobrada porção de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele, porção dobrada. Outra coisa que o primogênito tinha como direito era a sucessão em relação ao pai, ou seja, ficar no lugar do pai. Então faz todo sentido que o Eliseu diz: tudo o que eu quero é ficar no seu lugar, dar continuidade ao ministério que tu tens realizado. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Atenção de novo, é o teu espírito, a tua qualidade espiritual, a unção que está na tua vida, eu quero em dobro para a minha vida. Glória a Deus. Coisas que a gente aprende então com esta preciosa lição, nesta preciosa lição do relacionamento entre Elias e Eliseu. A história deles nos inspira, nos orienta que devemos buscar andar com pessoas, ter comunhão com pessoas que realmente tenham intimidade com Deus. No Novo Testamento você encontra escrito, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 33, que as más companhias, as más influências, as pessoas que andam próximo acabam deturpando, né? Literalmente o texto diz: as más companhias corrompem os bons costumes, e isso é realmente, né? Isto acontece. 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Deus. E aqui temos o Eliseu acompanhando por alguns anos, não sabemos quantos anos, mas alguém já disse que poderia ser uns 8 anos, provavelmente, passo a passo, ao profeta Elias, aprendendo com ele, ajudando ele, porque lá em 3:11 de 2 Reis, ele é apresentado como servo de
de Elias. Aqui está o Eliseu, disseram, muitos anos depois da morte ou do arrebatamento, melhor dizendo, do Elias. O Eliseu ainda era identificado e lembrado como tendo sido servo de Elias, servidor, aquele que lavava as mãos, despejava água para lavar as mãos. Lembre-se que não havia torneira moderna como a gente tem hoje. Então, para que alguém que viajava por aqueles lugares ou vivia em lugares remotos, era necessário outro despejar água para se lavar as mãos ou mesmo lavar o rosto. E o servo fazia isso em relação ao seu senhor. Eliseu era considerado servo de Elias e aprendeu muito com ele. A despedida dele, então, foi marcante, foi maravilhosa, porque ele subiu naquele redemoinho, antecedido por um carruagem de fogo que apareceu. Eliseu certamente teve essa visão, não sei se os demais profetas que estavam nas proximidades contemplaram, a Bíblia não diz. O fato é que, quando ele, então, da sua despedida, deixou para ele a sua capa. E num lugar muito místico, se é que podemos dizer assim, região do Jordão, região de Gilgal, onde efetivamente aconteceram muitos acontecimentos, aconteceram vários fatos que marcaram a história de Israel desde o início da jornada na Terra Prometida. Por exemplo, lá foi elaborado por Josué, estabelecido lá um memorial da passagem do Jordão. Ali também foi renovada a aliança, foi realizada a primeira celebração da Páscoa, já na Terra Prometida, e assim por diante. Então o povo tinha na mente, na memória, que Gilgal e região do Jordão era uma região muito importante no sentido de memorial, de recordação. E aqui é que aconteceu essa despedida do Elias em relação ao Eliseu. O ministério de Elias terminou de forma gloriosa, então, ele sendo arrebatado ao céu. E o que ele deixou para ele? Deixou a sua capa. A sua capa. O pedido ousado do Eliseu foi essa porção dobrada. Quando ele ficou com a capa de Elias, ele antes disso rasgou a sua própria roupa e assumiu a capa do Elias, no sentido de identificação com o espírito, com a unção dada por Deus a Elias e que agora estava na sua vida, como lemos no texto bíblico. A porção dobrada, então, era repetindo essa unção que ele receberia para ser o sucessor do Elias. Eliseu, então, toma a capa de Elias, que significa sua identificação, sua identidade, sua comunhão. Importante isso mesmo, né? Como já dissemos, temos uma crise de referências. Pessoas realmente estão buscando muitas vezes referências maldosas, maléficas, mundanas, pecaminosas e etc., suspeitas, mas é importante que você e eu entendamos que precisamos ter esta comunhão com os verdadeiros servos de Deus também. A capa de Elias que ele deixou então cair representava esta identificação. O que significa essa porção dobrada, repetindo, é exatamente isso. A unção que estava Elias transferida para o Eliseu. O que identifica um profeta de Deus, na verdade, hoje em dia não é uma capa ou algo material, mas o estilo de vida. Pelos seus frutos conhecereis, disse Jesus. Consequentemente, se eu quero seguir alguém que tem intimidade com Deus, eu preciso olhar para os seus frutos. Isso não é julgar a vida de ninguém no sentido de salvação ou não, mas olhar para os frutos, e isso é básico, é real, é verdadeiro. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos seguidores de Cristo. Certo, amados? Repetindo 1 Coríntios 11:1, Paulo está dizendo, se colocando à disposição para ser um guia espiritual de muita gente, ou seja, o referencial. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Não apenas isso, precisamos também ser exemplo para outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Então, Eliseu não apenas recebeu a capa, mas viveu uma vida à altura. Nós veremos em lições futuras aí o ministério realmente do Eliseu, com muitas operações divinas, a aprovação do céu. E o primeiro deles foi o milagre quando ele, então, retornando do lado leste do Jordão, tocou com a mesma capa que havia herdado de Elias nas águas e o Jordão se abriu. Que Deus te abençoe grandemente a todos nós na sequência destes estudos que falaremos aí
nas próximas lições sobre o Eliseu e o seu ministério, que também foi de muitos milagres, especialmente de reposição, de cura, de restauração, de abençoar pessoas. Aleluia. Se o Elias viveu uma vida inicialmente de reclusão, de isolamento, nos últimos anos ele esteve na companhia do Eliseu, ele viveu na companhia do Eliseu, consequentemente também andando de Jericó para Betel, a Gilgal, nesse circuito que provavelmente era onde haviam algumas escolas de profeta. Quando diz ali filhos de profeta, eram filhos ministeriais, não eram filhos biológicos, mas eram jovens que estavam certamente aprendendo com os seus líderes. Então, vale novamente a lição: andar com alguém que tem intimidade com Deus. Isto resultará em glória. Assim como Eliseu, como Elias, aliás, foi arrebatado ao céu em glória, o final da vida do Eliseu também foi maravilhoso. Ele morreu, é verdade, fisicamente, como veremos futuramente, mas até os seus ossos tinham virtudes, porque um defunto, um cadáver que foi lançado na cova onde ele havia sido sepultado, também ressuscitou. Consequentemente, terminou seu ministério em poder. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus em Cristo continua nos dando graça, que tenhamos porção grandiosa do Espírito de Deus na nossa vida. Diferente lá do Antigo Testamento, então, em que as manifestações eram esporádicas, temporárias e individuais, hoje a porção, ou seja, a unção do Espírito de Deus está à disposição de todos aqueles que creem. Amém.